Sobeni Moura, artista plástica e agente cultural, proponente do projeto O Legado das Artes Visuais em Paranaguá, da pré-história aos precursores. O projeto foi selecionado pelo edital Cultura na Rede e ele foi estruturado para mostrar a arte parnanguara produzida desde a pré-história até os precursores. Contarei essa história e mostrarei algumas imagens das obras de arte produzidas nesse período, hoje, dia 20 de julho de 2020. A arte pré-histórica é a arte que se desenvolve antes da escrita. E quando um objeto passa a ser denominado como arte? É quando interpretamos o objeto além da sua função e passamos a entender a sua forma estética, a sua forma artística, que são as formas que não são exigidas para o uso, mas são os valores do belo inserido no objeto que nos causa prazer quando olhamos para ele. Os primeiros habitantes de Paranaguá trata-se do homem do sambaqui, que sambaqui é uma palavra de origem tupi que significa amontoado de concha. Os sambaquis mais antigos do litoral brasileiro são de 8.000 anos e os mais recentes de 2.000 anos. Esta é uma imagem do sambaqui do Guaraguaçu. Esse é um sambaqui visto de perto. Esse é o interior de um sambaqui. E no interior desse sambaqui são encontrados restos arqueológicos e antropológicos pré-históricos. São encontrados estacas de prováveis habitações, restos de ossada humana, com evidências de que eles eram enterrados com seus pertences. Essa é uma imagem do sepultamento sambaquieiro do litoral do Paraná. É um achado arqueológico de 3.000 anos, encontrado por volta dos anos 60, é um acervo do Museu de Arqueologia de Paranaguá. Os aspectos artísticos mais marcantes encontrados nos sambaquis são também ornatos ou pingentes. Esse é um adorno peitoral ou auricular do sambaqui do Macedo, aqui de Paranaguá. Esse é um adorno de contas de colar de peixe proveniente do sambaqui, também acervo do MAI. Pequenas esculturas são denominadas zoolitos, elas são em formas de animais, retratando peixes ou aves. Os zoolitos são pequenas esculturas feitas em pedras. Essa imagem é de um zoolito encontrado no Sambaqui, em Alexandra, aqui em Paranaguá. Esses são também zoolitos encontrados em Alexandra. Esse é um zoósteo, que representa um albatroz. Ele foi realizado com osso de baleia e é proveniente do Sambaqui de Matinhos. Todas essas imagens que eu mostrei são acervos do Museu de Arqueologia daqui de Paranaguá. Essas são as variadas formas de esculturas da pré-história, que são feitos de zoolitos, que são os zoolitos, são acervos do Museu do Homem do Sambaqui de Joinville. Também são encontrados nos sambaquis esferas e pesos de redes, feito com ossos de baleia, ponta de lança. Nos sambaquis mais recentes foram encontradas cerâmicas. Em virtude do clima tropical úmido, é difícil a preservação de material orgânico. Por isso que aqui nós não encontramos nos sambaquis material feito de fibras, de peles ou de madeira. Esse é um tecido usado pelo homem do sambaqui, que se chama polidor.
é proveniente do Sambaqui do Macedo, aqui de Paranaguá. Essa peça é um quebra-coquinho, proveniente também de Sambaqui, aqui do litoral. É uma lâmina de machado, proveniente do Sambaqui do litoral paranaense. Essa é uma imagem de artefato lítico. Qual era a finalidade desses artefatos? Era de cortar, furar, talhar. Elas também eram usadas como armas de caça e para se defender. Essas são as diferentes técnicas e materiais de várias regiões. Essa é a imagem da oficina lítica paranaense, da bacia do é uma bacia de polimento com amolador e afiador que fica na praia de Caieiras, em Guaratuba. Essa é uma outra oficina lítica que fica na Praia Mansa, em Caiobá. Essas oficinas, na verdade, é uma pedra grande em que eles afiavam e trabalhavam as outras pedras. O levantamento e estudo dos sambaquis do litoral paranaense está desatualizado. O último levantamento de grande amplitude foi feito em 1949 e a partir do ano de 1950 os sambaquis receberam proteção por leis, tanto estadual quanto federal. E de acordo com o inventário dos pesquisadores Cláudia Inês Parella e Alberto Gotardi Neto, Paranaguá possui 62 sambaquis. O Sambaqui do Guaraguaçu B é o maior do litoral paranaense. Ele tem uma dimensão de 300 metros de diâmetro, com 21 metros de altura. Muitos sambaquis foram destruídos para servir de pavimentação de ruas ou estradas e para ser transformado em calcário, usados nas construções e edificações. Essa é uma imagem do José Loureiro Fernandes, com mais 2 arqueólogos franceses, na Ilha dos Ratos, na Baía de Guaratuba, em 1956. O José Loureiro, que está à direita, é um dos grandes estudiosos, foi um grande estudioso dos sambaquis do litoral do Paraná. E há 2000 anos, chegaram no litoral paranaense os índios Carijó, um subgrupo da família linguística Tupi-Guarani, que, segundo o historiador Vieira dos Santos, eles habitavam as margens dos rios e os entornos da Baía de Paranaguá. Era uma população estimada entre 6.000 a 8.000 índios Carijó. Eles estavam aqui quando os colonizadores chegaram. Uma parte foi escravizada, a outra parte faleceu por doenças trazidas da Europa, as quais os indígenas não tinham anticorpos de resistência. Os Carijó que sobreviveram, eles foram miscigenados com portugueses e posteriormente com os negros africanos, que resultou no caiçara do litoral paranaense, que ainda hoje revelam os traços dos indígenas. Essa é uma pintura em aquarela do artista francês Jean-Baptiste Debré, com o título Família Guarani capturada por caçadores de escravos. Ela foi realizada no ano de 1830. Essa imagem é um retrato do que o artista presenciou em suas viagens pelo interior do Brasil. Inclusive, o Debré esteve aqui em Paranaguá. Da nação Carijó, que habitava um território desde Cananéia até a Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, considerados os melhores gentis da costa pelos colonizadores, era uma população de cerca de 100.000, aproximadamente. 100 descendentes dos Carijós vivem hoje em um pequeno território próximo a Florianópolis.
O carijó é considerado extinto pela FUNAI como uma etnia que se perdeu no tempo. Então, o que caracteriza a arte indígena entre as artes? É o modo de fazer seus objetos com uma preocupação estética ou artística. É a técnica e habilidade em trabalhar com os materiais. É uma arte comunitária com a participação de todos os membros. A arte indígena expressa os elementos artísticos pertencentes à tradição de um grupo, ou seja, é a sua identidade cultural. Os gêneros artísticos são arte plumária, arte corporal, trançado, cestaria em taquara e cipó-imbé, arte lítica, que são os machados, ponta de flecha e lança, e a cerâmica. Essa é uma tigela tupi-guarani encontrada na Ponta do Cachu, em Paranaguá, no ano de 1939, na técnica de acordelado, com pinturas geométricas na superfície. Essa tigela faz parte do acervo do Museu Paranaense. Urna funerária da tradição arqueológica Tupi-Guarani, também acervo do Museu Paranaense. Essa é uma variedade de formas de cerâmicas da tradição Tupi-Guarani no estado do Paraná. Então, das tigelas às grandes urnas, podemos ver que as variações de formas são poucas. Esse é um cesto guarani de 1880 que representa bem a arte do traçado, faz parte também do acervo do Museu Paranaense. É mais uma pintura do Jean Baptiste Debré, com o título Retratando diferentes tipos de flechas indígenas, do ano de 1834. É mais uma observação do artista durante suas viagens pelo interior do Brasil. Essa é uma canoa caiçara, esculpida em um tronco de árvore, em um único tronco de árvore. É uma herança da arte dos carijós em construir as suas canoas. Os habitantes, não só os de Paranaguá, mas de todo o litoral brasileiro, eles possuíam grande habilidade em navegar em suas canoas. O carijó, ele nominava a sua terra e a grande baía que a circundava de Pernaguá, que no idioma tupi-guarani significa grande mar redondo. Esta é a origem da palavra Paranaguá. Os primeiros colonizadores ocuparam a Ilha da Caatinga entre o ano de 1550 a 1560. Eles chegaram movidos pela busca do ouro, procedentes de Cananéia e São Vicente. Em 1649, foi encontrado o ouro de aluvião nas terras Parnanguara. Por ser o primeiro ouro brasileiro, atraiu muitos imigrantes para a região. E Paranaguá foi um dos primeiros povoados do sul do Brasil. E na escassa documentação que temos, menciona Domingos Peneda como fundador de Paranaguá. É o que consta do documento de código 13981 do Museu Britânico em Londres. Como se desenvolveram as artes visuais em Paranaguá a partir do século XVI? A arte e a cultura em Paranaguá foi forjada com a instalação de aventureiros agrupados à margem do rio Itiberê na segunda metade do século XVI. Aqui, a miscigenação, com a mistura de sangue entre portugueses, índios e mais tarde africanos, deu origem ao caiçara do litoral. O período que se segue são de impressões deixadas por artistas viajantes que passaram por Paranaguá. Ulrich Schmidl era um viajante e cronista alemão. Entre os anos de 1553 e 1552, ele percorreu o novo continente no sentido
oeste-leste pelo caminho de Piabiru, acompanhado de índio Carijó. E em 1557 ele retornou à Alemanha e publicou um livro, Verídicas Descrições de várias navegações. Entre muitas imagens feitas por ele, encontra-se uma gravura em que ele retrata uma aldeia de índios Carijó. No livro não consta a localização dessa aldeia. O primeiro registro artístico da Baía de Paranaguá é de 1557. Ele foi realizado em estilo gravura por Hans Staden. Ele era um aventureiro alemão que esteve por 2 vezes no Brasil. Em 1550, ele vem para o Brasil a serviço da Espanha, com o objetivo de fundar um povoado na costa catarinense, do estado de Santa Catarina. O navio em que ele viajava foi arrastado por uma forte tempestade para dentro da Baía de Paranaguá e ele atracou em um pequeno porto em Superagui, onde ele permaneceu por um período. Os detalhes de suas aventuras no Brasil foram publicados em um livro na ocasião em que ele retorna para a Alemanha com o título 2 Viagens ao Brasil. Esta é a xilogravura, é a impressão, a imagem que ele registra da Baía de Paranaguá com o porto de Superagui. Os registros da Baía de Paranaguá, feitos em mapas por viajantes que percorreram o Brasil em tempos coloniais, tem o seu conteúdo técnico e cartográfico superado, mas o valor estético e artístico é incontestável. Essa é uma carta da costa brasileira entre o rio São Francisco e a ilha de Cananéia. É uma obra do cosmógrafo João Teixeira, foi realizada em 1640. Esses mapas eles eram pequenos. Essa tem uma dimensão de 23 centímetros por 41. Essa é uma planta da Baía de Paranaguá, do ano de 1653, já traz a localização das áreas povoadas e das minas de ouro. O original dessa planta está em Lisboa. Esse é um mapa de Cananéia e Paranaguá, de João Teixeira Albernas, do ano de 1666. Esse mapa traz a localização de ilhas e também das minas de ouro. Também é um mapa de pequeno tamanho, ele tem 30 centímetros por 42, é da coleção do Itamaraty. Entre os registros desse período, destaca-se os realizados pelo artista francês Jean-Baptiste Debré. O Debré vem para o Brasil com a missão francesa no ano de 1817, tornando-se o mais importante ilustrador do Brasil do século XIX. Ele foi o primeiro pintor da paisagem paranaense. Em 1827, ele realizou um roteiro chamado O Roteiro das Tropas, que veio desde Itararé, no sul de São Paulo, do estado de São Paulo. Ele passa por Curitiba, depois ele vem para Paranaguá, passa por Guaratuba, com a finalidade de chegar no litoral de Santa Catarina. A Fundação Castro Maia, no Rio de Janeiro, possui algumas cenas paranaenses feitas por ele e nas quais inclui as que ele fez aqui em Paranaguá, as imagens de Paranaguá. E quando ele retorna para a França, ele retorna no ano de 1831, ele vai publicar também um livro que se chama Viagem Pitoresca e Histórias do Brasil. Esse livro torna-se um dos documentos mais importantes em que trata a natureza, trata do homem e da sociedade brasileira. Esta é uma imagem feita por Debré, chamada Vista de Paranaguá.
Não tem data, mas supõe que ela foi feita no ano de 1827, que foi a ocasião que ele esteve aqui em Paranaguá. Essa é uma outra obra dele, feita em aquarela, chamada Vista Sul a 3 léguas, do ano de 1827. Mais uma obra do Debré, também feita aqui de Paranaguá, se chama Vista de Paranaguá, também do ano de 1827. Esta é uma vista de Guaratuba, também feita em aquarela, no mesmo ano de 1827. Guilherme William Michaud. Ele nasceu na Suíça e chegou em Superagui no ano de 1854. Lá ele conheceu Custódio Américo, com quem ele casou e teve 9 filhos. O Michaud nunca recebeu instrução artística, ele foi um artista autodidata que, com o seu dom e habilidade, retratou a natureza que tanto admirava no entorno de Superagui e região. Essa é uma pintura feita pelo Michaud, é uma planta da Mata Atlântica, também é uma paisagem feita pelo Michaud, feito também retratando a Mata Atlântica. Essas duas obras não têm o seu título e nem o ano, né, em que foi realizada. Michaud e a sua família viviam da agricultura e da pesca. Em virtude dos seus conhecimentos, ele exerceu também a profissão de professor e outras profissões. Após a sua vinda para o Brasil, Michaud não retorna mais para a Suíça. Ele vai reproduzir imagens de Superagui, da Mata Atlântica e de Paranaguá, em apurados desenhos de aquarela, que são ricamente coloridos, apesar das poucas tintas e do pouco material que ele dispõe para fazer esses trabalhos. Esta é uma pintura do Michaud, chamada Floresta do Encostado. Essa foi feita no ano de 1890. Mais um desenho, uma pintura dele, feita também da Floresta da Mata Atlântica. As obras dele são de pequenos tamanhos, de pequeno formato, bastante colorido, bastante detalhe. Ele faz os mínimos detalhes, né, da Mata Atlântica. Esta é uma aquarela em que ele retrata Paranaguá, se chama Aspectos de Paranaguá, do ano de 1892. Muitos dos trabalhos do Michaud foram enviados por ele para a Suíça, para que a sua família conhecesse o lugar onde ele vivia. Nas cartas enviadas para a família, ele sempre pedia materiais para poder desenhar e pintar. Grande parte das suas obras encontra-se na Suíça, foi doada por suas irmãs para um museu, onde tem uma coleção bastante importante da sua obra. Chegamos agora aos precursores da arte em Paranaguá, Iria Correia e Alfredo Andersen. Esta é uma fotografia da Iria Correia, acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá. Iria Cândida Correia nasceu no ano de 1839 em uma tradicional família em Paranaguá, recebeu uma esmerada educação, ela foi contemporânea de figuras importantes na cultura em Paranaguá, como Júlia da Costa e Fernando Amaro. Ela teve uma importante participação na história política e cultural do Paraná, é considerada uma das mulheres mais cultas da sua época. Este é um retrato do seu pai, Coronel Joaquim Correia, feito numa pintura óleo sobre tela. Essa é um retrato da sua mãe, que se chamava Damiana Correia, feita pela artista, né, pintado pela Iria Correia,
em óleo sobre tela. Nas artes plásticas, ela foi uma pioneira. Ela recebeu as suas primeiras instruções em arte no colégio para meninas com as professoras norte-americanas Jessica James e sua filha Willie James. Posteriormente, ela aprimorou seus estudos em pintura com a professora Zoé Toulouse, fundadora do Colégio Paranaense de Paranaguá, que foi um marco na cultura em Paranaguá, esse colégio. Ela era muito talentosa, era pianista, tornou-se também professora de regência musical, mas ela vai se dedicar à sua paixão, que é a pintura. Em sua obra, nós encontramos natureza morta, paisagens, mas principalmente retratos. A artista produziu obras também usando diversas técnicas e materiais. Ela fez desenhos com crayon, com giz pastel, fez pinturas em aquarela, em guache e também com tinta a óleo. O seu primeiro trabalho assinado data do ano de 1857. Após a morte do pai, Iria mantém a família por um período como professora de desenho e pintura e com as vendas das suas pinturas, dos seus quadros. Essa é uma pintura feita em técnica mista sobre papel com o título de Pássaro. É em pequena dimensão, né? Ele tem 28 centímetros por 21. Esse é o retrato do comendador Manuel Francisco Correia, do ano de 1860, feito com crayon e giz pastel. Esse é o retrato do Manuel Francisco Correia Júnior, também na técnica de pintura a óleo, mas sobre papelão. Esse é o retrato da Francisca Antônia Pereira, também em pintura a óleo sobre papelão. O pioneirismo da artista está principalmente na carreira que ela desenvolveu em uma época em que as mulheres eram quase invisíveis enquanto profissionais. Ela faleceu aos 48 anos, sem nunca ter casado, e tudo leva a crer que a Iria Correia é a primeira pintora nascida no Brasil que sobreviveu de seu trabalho como profissional, como artista plástica. E na história da arte brasileira, nós não temos nenhum outro registro de uma artista que vivesse da pintura até essa época. Esse é um retrato de Delfica Guimarães, filha do Visconde de Naca, feito no ano de 1860, na técnica óleo sobre tela. Também é um retrato de Joaquina Guimarães, na técnica de óleo sobre tela. Esse é o retrato do capitão Matias Gonçalves Guimarães, genro do Visconde de Naca, também na técnica de óleo sobre tela. Retrato de José Matias Ferreira de Abreu, também genro do Visconde de Naca, feito na técnica de óleo sobre tela. Esse é o retrato de Rita Loyola Marques, também na técnica de óleo sobre tela. No ano de 2019, suas obras foram destaque em 2 exposições em reconhecimento ao seu pioneirismo. No Museu Paranaense, ela vai receber uma homenagem com uma exposição individual com o título Em Foco, Iria Correia. Aconteceu no mês de março, entre março e junho de 2019. Depois ela recebeu uma outra homenagem numa exposição no Museu de Arte de São Paulo, no MASP, numa exposição com o título História das Mulheres. Esta é uma imagem da exposição no Museu Paranaense, na sua individual. Alfredo Andersen
nasceu na Noruega, na adolescência estudou artes na Itália, onde ele teve contato com os movimentos artísticos da época. Na Europa, ele estava integrado à elite artística e cultural, foi selecionado para várias exposições e vendia os seus quadros com muita facilidade. Entre os anos de 1891 e 1892, ele viajou pela Europa, Ásia, Índia e América do Sul. Ele esteve no Brasil, na Paraíba, onde pintou o Porto de Cabedelo no ano de 1892. Após o Andersen retornar à Noruega, ele decidiu fazer uma viagem para conhecer Buenos Aires. O navio em que ele viajava teve que permanecer por alguns dias aqui no Porto de Paranaguá para fazer reparos. Andersen apaixonou-se pela cidade e decidiu ficar em Paranaguá. Durante 10 anos, ele morou em Paranaguá, onde conheceu uma moça, a Ana de Oliveira, com quem ele casou e teve 4 filhos. Essa é um autorretrato pintado pelo Andersen. O Andersen, nas obras que eu vou apresentar, são todas pinturas em óleo sobre tela. Esse é um retrato da sua esposa, Anna Andersen, com o cachorro. E esse é um retrato do seu filho, Alfredo Júnior. O que faz o Andersen permanecer em uma terra estranha, uma vez que o seu nome como artista já se projetava na Europa e lá ele deixaria grandes amizades e os seus familiares? Várias histórias foram contadas para justificar o fato. Os dados levantados são que o espírito aventureiro, as decepções familiares, seu pai não apoiava sua decisão de ser artista, e o seu modo de vida influenciaram nessa decisão. E foi num ambiente primitivo de Paranaguá que Andersen sente-se satisfeito. Aqui ele teve a ajuda do holandês Sr. Hertog para aprender a língua portuguesa. O Andersen ele fez amizade com outros estrangeiros que estavam em Paranaguá para construir a estrada de ferro ligando Paranaguá a Curitiba. E a maior parte desses estrangeiros eram alemães ou nórdicos. Essa é uma pintura feita pelo Andersen com o título Entrada da Barra Sul, Pôr do Sol, feita no ano de 1930. Andersen já não estava mais em Paranaguá quando ele faz essa pintura. Essa é uma obra do período que ele estava em Paranaguá, se chama Vista do Porto, do ano de 1895. Essa é mais uma pintura do Andersen, da Ilha do Mel, em que ele retrata a Ilha do Mel, sem data. Também é uma vista de Paranaguá, sem título e sem data que ele realizou. Então, no período em que ele esteve em Paranaguá, ele fez retratos da elite política e cultural da cidade, de estrangeiros ligados à construção da estrada de ferro, e ele pintou muitos quadros com as paisagens de Paranaguá. Ele tinha um especial apreço pelo Rossio e a sua vida cotidiana, que ele retratou em diversas telas. Esta é uma pintura do Rossio, no ano de 1896, onde tem a igreja. Essa também é uma outra pintura do Rossio, do ano de 1894. Essa é uma obra com o título Limpadores de Sardinha, Paranaguá, no ano de 1892. E esse é o retrato do Nestor Vitor, um intelectual, escritor, jornalista de grande projeção, inclusive nacional, é um parnanguara, que ele pintou no ano de 1912. Esse é o retrato de Antônio Henrique Gomes,
feito no ano de 1897. Paranaguá possui um grande acervo de obras de retratos, principalmente retratos das pessoas influentes no período em que ele viveu aqui. Algumas dessas obras são acervo da Câmara Municipal de Paranaguá, outros do Instituto Histórico e Geográfico e algumas obras também acervo da Prefeitura de Paranaguá. Essa é a estrada de ferro, Viaduto do Carvalho, feito no ano de 1925. Anderson já não estava mais em Paranaguá quando ele fez essa pintura. Em 1902, transfere-se para Curitiba. Montou seu ateliê e criou a Escola de Desenho e Pintura. Em 1915, ele transferiu o seu ateliê para a atual Rua Mateus Leme, onde desenvolveu a formação de algumas gerações de artistas, destaque para Lang de Morretes e Teodoro de Bona. De Paranaguá foi seu aluno Rafael da Silva. Graças ao seu pioneirismo, Alfredo Anderson desenvolveu um importante trabalho no ensino das artes visuais no Paraná, influenciando diversas gerações de artistas, fato que o transformou no pai da pintura paranaense. E para finalizar a apresentação do legado das artes visuais em Paranaguá, da pré-história aos precursores, vou deixar o endereço do Museu Alfredo Anderson, que fica na rua Mateus Leme, 336, em Curitiba, aqui no Paraná. A casa foi muitos anos o ateliê do artista. Ela foi transformada em Museu Alfredo Anderson no ano de 1959. É uma instituição administrada pelo Estado do Paraná através da Coordenadoria do Sistema Estadual de Museus.